Você quer ter acesso ao resumo do que eu aprendi nesses 9 anos de experiência com confecção de roupas? Você quer aprender a criar todos os seus produtos da maneira como você imaginou, desde o tecido, as cores, as grades de tamanho e o caimento no corpo? Você quer que eu te ensine como fazer de uma maneira segura? Então vem comigo para a nossa aula 2 do treinamento Os Segredos da Fabricação Própria de Roupas. Olá, seja bem-vinda! Eu sou a Marcela Novaes e essa é a segunda aula de uma série de 3. E nessa aula você vai aprender os passos para conquistar a sua própria marca de roupas com a sua etiqueta, peças idealizadas por você. Mesmo que você não saiba desenhar, não saiba costurar e não tenha feito uma faculdade de moda. Eu vou te mostrar que é possível conquistar a sua própria marca de roupas através da terceirização dos serviços de uma confecção, sem precisar investir em maquinários ou ter altos investimentos. E eu sei que você deve estar imaginando que isso não é possível. E eu mesma não teria acreditado se não tivesse dado certo para mim e também para as minhas alunas. Na aula 1, eu já te mostrei algumas alunas que estão colhendo seus resultados. E agora eu quero te mostrar mais alguns exemplos. Para você se inspirar, você também pode. E realmente eu sou gratidão. Gratidão a Marcela por ter disponibilizado todo o conteúdo, 8 anos de experiência para gente que está começando agora. Espero que vocês, assim como eu, consigam também realizar esse projeto, né, de ter a sua própria marca. Um beijo. E roupa? Que tal fazer roupa? Ai, mas é muito difícil, eu não dou conta. Imagina, eu não sou capaz de fazer, né? Consegui vários avanços, né? Eu consegui cortar uma peça, mandei para a costureira, né? Que eu tinha falado que eu mandei para ela fazer a peça piloto. Consegui contratar também de uma modelista, consegui uma modelista de Fortaleza. Viraram chaves, que hoje eu tô já no super processo, já pensando até em data de lançamento. Já entendeu que é possível. Olá, meu nome é Silvia, eu sou de Araraquara, interior de São Paulo. O curso ele me surpreendeu, porque eu vi muitas outras possibilidades, me abriu um leque, né, de coisas que eu não sabia, me tirou de uma zona de conforto mesmo, né, onde eu estava há muito tempo, né, então eu via meu ateliê somente como uma renda extra. E o curso não, ele me fez ter o desejo de ter a minha própria marca de roupa, tirar do papel. Eu estou muito feliz com os resultados que eu obtive até agora. Eu já consegui criar minha primeira peça piloto, já está pronta a primeira peça, as outras estão em processo de criação. O próximo passo agora será a criação do site. Então o curso ele me ajudou muito nesse sentido, a me dar um empurrão mesmo, a querer crescer, a querer melhorar. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Marcela, os profissionais da equipe. Olá, meu nome é Marta, sou de Taboão da Serra, São Paulo, e eu sou aluna da primeira turma da mentoria da Marcela. Junto com as minhas sobrinhas, a gente está criando uma marca de fraldas ecológicas, né? É uma coisa muito nova, então eu estava com muita dificuldade para iniciar mesmo. Quando eu encontrei a Marcela, por acaso, no Instagram, eu tinha um sonho. A mentoria me garantiu ter noção de como terceirizar as coisas que eu não estava conseguindo fazer, como e onde procurar fornecedores, e me ajudou a finalmente tirar do papel o que até então era só um sonho desenhado ali. Olá, eu sou a Luciana, da loja Anacleto, sou do Rio de Janeiro. Eu iniciei sem saber absolutamente nada mesmo, mas eu queria abrir minha loja de confecção própria. O intuito de eu ter feito o curso foi para ter conhecimento, para que eu não tivesse mais nenhum tipo de prejuízo na hora de contratar um serviço terceirizado, né? Então, ele tem me ajudado bastante. Viu só como é possível? Antes da gente adentrar aqui o conteúdo da aula 2, eu vou te passar alguns recados práticos para que esse treinamento seja ainda mais completo. Se você não assistiu a aula 1, eu sugiro que você pare o que está fazendo. Para que esse treinamento faça mais sentido para você, eu recomendo que você pause e assista primeiro a aula 1. Na aula 1, eu mostrei para você a grande oportunidade de você ser o seu próprio fabricante. Você ser o primeiro dessa cadeia de consumo, para você ter um preço mais baixo e também autonomia sobre o desenvolvimento do seu produto.
E na aula de hoje eu vou mostrar para você quem são os profissionais essenciais e indispensáveis para que você consiga conquistar a sua própria marca de roupas. Antes de começar o conteúdo, eu quero deixar minha imensa gratidão por todos os comentários que eu recebi no vídeo da aula 1. Todas as perguntas deixadas estão sendo respondidas pessoalmente por mim. Eu fico feliz de verdade de ver essa comunidade de mulheres empreendedoras se formando durante esse treinamento. Agora você se prepara com papel e caneta nas mãos, feche a porta do seu quarto, não deixe que nada te distraia, porque agora eu vou trazer o conteúdo da aula 2. Vem comigo. Vamos lá agora ao nosso conteúdo da aula hoje. Eu vou apresentar para você os profissionais essenciais e indispensáveis no processo de fabricação de uma peça de roupa. Lembrando que você será o seu próprio desenvolvedor e você vai executar todo esse processo contratando profissionais freelancers. Marcela, por que eu vou contratar um freelancer? Como você está no início da sua empresa, eu vou te dar todas as estratégias necessárias para você executar o desenvolvimento das suas peças com o menor custo-benefício. Isso significa, você não precisa contratar um funcionário, assinar carteira, ter um custo fixo alto, você poderá, e é recomendado inclusive, que você contrate esses freelancers. Marcela, quem são esses freelancers? Eu vou mostrar para você agora. O primeiro profissional essencial deste processo de fabricação é nada mais, nada menos do que a criadora. Dentro das minhas empresas, o papel da criadora sou eu mesma quem executo. Eu faço isso através de pesquisas, eu dou uma olhada em fotos referências de marcas gringas ou de concorrentes e eu me inspiro através de fotos referências e também peças do meu próprio guarda-roupa. Eu modifico uma coisinha aqui, outra ali, às vezes mudo o tecido, mudo o acabamento e vou criando a partir dessa idealização que pode vir a partir de um desenho técnico, de uma ficha técnica, de uma foto referência, de uma peça do seu guarda-roupa. E aqui essa fase de criação, ela é muito livre, porque é exatamente o que o processo de fabricação ele te permite. Ele permite essa livre criação. Depois que a gente idealizar e realizar essa criação na mente e a gente tiver clareza de qual é a peça que a gente quer fabricar, a segunda profissional essencial é a modelista. A modelista nada mais é do que o profissional responsável pela planificação das partes das peças de roupa. Então, por exemplo, esse top aqui, ele tem lado direito, lado esquerdo, frente, costas e alças. A cada uma parte correspondente dessa peça de roupas, existe uma modelagem, que é um papel, que será utilizado para riscar o tecido, depois cortar, para que então, no fim, possa costurar. E você vai compreender esse processo um pouquinho mais adiante. A modelista, ela será responsável junto com você para escolher o tecido mais adequado e também para montar a sua tabela de medidas. A modelista vai fazer uma única peça na medida da sua modelo de prova. E a modelo de prova nada mais é do que o terceiro profissional essencial e indispensável. Sua modelo de prova também poderá ser você, se o seu nicho, por exemplo, for moda casual feminina, moda praia. Porém, se você estiver investindo, se você estiver criando uma empresa de nicho diferente, como por exemplo moda infantil ou moda masculina, aí você vai precisar de um filho, de um sobrinho, de um parente, alguma pessoa para nomear como o seu modelo de prova. Aquela pessoa, ela vai ser determinada um único tamanho de manequim. Então vamos pegar um exemplo através de mim nas minhas marcas. Eu uso 38 na parte de baixo e uso M na parte de cima. Então, todas as vezes onde eu sou uma modelo de prova, eu aprovo as peças em tamanho M. E depois que eu aprovo essa peça, a minha modelista faz a gradação. A gradação nada mais é do que a ampliação
dos tamanhos da sua grade de medidas. Então, por exemplo, eu fiz a modelagem desse top, provei no meu corpo e aprovei ele como um tamanho M. A partir dali, a modelista poderá ampliar para um G, para um GG e também reduzir para um P. Essa tabela de medidas e esse pulo de tamanhos, você deverá conversar junto com a sua modelista. Poderá ser de 2 em 2, de 4 em 4, vai depender se a sua peça é de um tecido plano, de um tecido de malha, mas a pessoa responsável por fazer a gradação será também a modelista. Tranquilo? A gradação, ela só vai acontecer depois da aprovação da peça piloto. E para você cortar e costurar a sua primeira peça piloto, você vai precisar contratar uma piloteira ou uma costureira que também tenha experiência em corte. A primeira peça que você monta, ela é chamada de peça piloto porque ela é um protótipo. É através da peça piloto que você vai validar a modelagem. Pode ser que na primeira vez que você corte e costure uma peça, ela não fique da maneira como você idealizou. Mas está tudo bem. O momento da pilotagem é o momento onde a gente pode e deve errar. É o momento onde a gente vai fazer todos os ajustes necessários para que então a gente possa aprovar e depois, consequentemente, fazer a produção em grande escala com o caimento perfeito. Então, pode acontecer que a gente não acerte no tecido, na tabela de medidas, ou seque um pouquinho aqui, seque um pouquinho ali. Ah, quero mais comprido, quero mais curto, aumenta essa alça, diminui essa alça. Todos esses ajustes serão feitos no momento da pilotagem. E esses ajustes acontecerão no corpo da modelo de prova. É importante que depois que você faça a peça piloto e aprove ela, a tua produção em grande escala seja exatamente com o mesmo tecido. Isso é importante para que não aconteça uma coisa chamada reação de tecido. O sexto passo e o sexto profissional que você vai precisar será um cortador. Isso mesmo, não são todas as costureiras que também têm habilidade de cortar. O cortador é a pessoa que sabe fazer um enfesto, colocar uma camada do tecido sobre a outra para conseguir cortar em grande escala. O cortador, ele vai precisar ter experiência também de sentido de fio, de encaixe, para dar o melhor aproveitamento no seu tecido e fazer o melhor na sua produção, sem desperdício de tecido e com muita responsabilidade. A etapa do corte é a etapa que eu, Marcela, considero a etapa mais importante de toda a produção. Porque um corte mal feito, não existe costureira milagrosa que resolva a situação. Então, se o corte não foi feito de maneira adequada, não tem costura que faça milagre, gente. Então, um corte feito errado é tecido perdido, é lixo que se produz sem necessidade, é dinheiro que é prejuízo. Então, tenham máxima atenção na etapa do cortador. E como sétima e último profissional essencial e indispensável é a costureira. A costureira, ela precisa ser orientada como que serão os acabamentos da peça piloto. E isso tudo acontecerá através de uma ficha técnica. A ficha técnica é o documento pelo qual reúne toda a comunicação entre esses terceirizados. Então, o ideal é quando a modelista projete os moldes, que ela já escreva: a barra é feita na galoneira, é feito na overlock, o acabamento é na reta, é na prespontadeira. Todos os detalhes sobre a costura deverão estar escritos na ficha técnica. E a melhor pessoa para elaborar essa ficha técnica junto com você é a modelista. Então, tudo isso é questão de alinhar a comunicação. E eu não indicaria que você fizesse nada desse procedimento de terceirização sem uma ficha técnica. Esse documento é a receita do bolo. São todas as instruções e todo o alinhamento de comunicação dessa equipe. Se a sua peça passar por modelista, por cortador, por costureira, todas essas pessoas precisam estar alinhadas e orientadas, não só verbalmente, mas também por escrito. Então, é fundamental e indispensável que você tenha um profissional para fazer a ficha técnica.
Esse profissional pode ser uma designer de moda, pode ser a sua modelista, pode ser você, porque não é algo difícil. E se você tiver interesse mais à frente no meu método, eu poderei te explicar um pouquinho sobre ficha técnica. Uma coisa muito importante que vocês devem saber é que existe uma forma de, com a peça piloto aprovada, você levantar o capital de giro da sua produção. E esta estratégia de levantamento de capital para a sua produção em grande escala, eu explico passo a passo de como fazer dentro do meu método Confecção Lucrativa. Agora, Marcela, como que eu vou contratar esse profissional freelancer? É importante que esse freelancer ele tenha experiência no seu nicho. Então vamos supor que você escolheu abrir uma marca de moda praia, ou uma marca de lingerie, ou uma marca de fitness. O profissional freelancer, eu recomendo que você contrate que tenha experiência no seu nicho. Além dele ter experiência no seu nicho, é importante que ele tenha experiência no seu tecido. Como assim, Marcela, experiência no meu tecido? Você vai estar trabalhando ou com tecido plano ou com tecido de malha. E é importante que o seu modelista e os seus terceirizados freelancers tenham experiência com o tipo de tecido que você escolheu. Isso vai facilitar e vai fazer com que você obtenha um resultado melhor e ainda mais rápido. Então, essa contratação freelancer, ela será mais assertiva, uma vez que você contrata de acordo com o seu nicho e com o seu tecido. Nós chegamos até o final da nossa segunda aula. Recapitulando até aqui, eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro que a melhor forma de você alcançar a sua própria marca de roupas é através da terceirização dos serviços. E que não é preciso saber desenhar, não precisa saber costurar e que é possível com baixo investimento. E que você tenha tido clareza de quais são as etapas e os profissionais necessários para que você realize essa terceirização e tire a sua marca do papel. Algumas de vocês podem estar interessadas em saber um pouco mais, em se aprofundar mais no tema. Onde encontrar, como contratar, como pagar, qual é o melhor tecido para a minha fabricação, qual é a quantidade de tecido. E é exatamente por isso que eu tenho um treinamento mais completo. E eu sei que vocês devem estar se perguntando como que é esse treinamento mais completo. Eu irei falar um pouco mais dele na nossa próxima aula. Aqui, por enquanto, eu quero que vocês façam um resumo e entendam que, para ter a marca própria de vocês, com baixo investimento, sem saber desenhar, sem saber costurar, o meio pelo qual a gente vai conseguir esse resultado será através da terceirização dos serviços de uma confecção. Então, na aula 3, que é a nossa próxima aula, eu irei responder as principais dúvidas que eu recebo no meu direct, no meu Instagram, na caixinha de pergunta, nos comentários dos meus vídeos do YouTube e selecionarei algumas das perguntas realizadas na aula 1 e também algumas dúvidas que serão deixadas aqui abaixo nesse vídeo da aula 2. Lembrando que esse é um evento gratuito e com certificado. Então, não deixe de assistir as 3 aulas completas para que você garanta esse certificado assinado por mim. E agora eu quero saber o que você achou dessa aula. Eu vou abrir uma caixinha de pergunta lá nos meus stories no Instagram e também quero que você comente na minha última foto. Você pode deixar as principais dúvidas, o que não ficou claro e também o que você está achando sobre esse conteúdo. Então, eu vejo você na próxima aula. Um beijo e até lá! Isso foi muito importante, né? A gente ter alguém que mostrou para a gente que era possível, né? Pelo menos para mim, isso foi primordial, porque eu tinha o ponto de vista de que, não, para eu chegar aqui eu tenho que fazer isso, estudar, fazer faculdade, nananã, e aí sim eu vou saber por onde chegar. Mas você mostrou que dava para fazer de uma outra forma que dá certo.
né? Então, assim, hoje, qual que é o meu processo? Como eu tô começando literalmente do zero, né? Então eu tô começando com o processo de vou criar a minha marca, né? Então eu tô nesse processo de qual é o propósito da minha marca? Então eu tô nesse processo, mas a gente tem no curso todo desde quando você começa, quem você tem que contratar, aonde, como falar com os fornecedores, como falar com a modelista, como falar com cada um dos profissionais. Então, está sendo fantástico para E mim. a transição, né? Uma coisa muito importante que você falou no início é eu estou fisioterapeuta. E a gente está porque é passageiro. Hoje eu posso gostar de fisioterapia, amanhã eu posso gostar de criar uma marca de roupa com a pegada, com a minha cara. E tudo isso é passageiro. Então isso foi muito legal. E você se colocou nessa transição e está vivendo isso. Passo a passo, né, Fabi? Porque você não deixou ainda de ser fisioterapeuta, né? Não, eu ainda, assim, no primeiro momento, quando eu comecei o curso, eu falei, agora eu vou largar tudo, vou chutar o pau da barraca. Mas aí me veio, hello, não dá ainda, né? Vamos aos pouquinhos, né? Realmente fazer uma transição para que seja feita da forma certa, né? E no Então seu eu tempo, ainda. né? Sim, Não exatamente, tem onde exatamente. é seguro e confortável para você. Porque não pode ser um processo pesado. Nossa, eu saí, não sou mais fisioterapeuta, agora eu preciso que a minha loja dê lucros. Não, a gente não precisa, a gente precisa curtir esse momento de transição. Que, foi exatamente o que eu passei no escritório. Eu fiquei 1 ano trabalhando no escritório e vendo, assim, gestando, né, uma marca. E logotipo, Sim, e abrindo página, e fotografando, e no site. A hora que você vê é como uma gestação mesmo. Passou 9 meses, 10 meses, o negócio criou, tem forma. Tem tanta forma que tem perna e tá andando sozinha. E já me paga um salário. Tchau, escritório. sim, exato. Natural, né? Você vê que é de uma forma segura, né? Não fica na loucura, é uma coisa mais madura, né? Que você cria identidade, você pensa num nome, aí é tudo o porquê, o que tipo de tecido, o que que você quer, o que que você, quem são os clientes que você busca. Então, assim, é feito um estudo, né, para que Sim. isso aconteça. E aí, eu hoje tenho um direcionamento de, então, quando eu chegar nessa fase, eu tenho que procurar fazer isso, procurar tal pessoa, né? E é muito bom, assim, muito fantástico. Antes da mentoria, era só um sonho. Eu não tinha nem nada no papel. Na verdade, eu tinha até uma página no Instagram que eu só salvei, só fiz para guardar o nome e deixei para lá. Mas depois da mentoria, eu consegui tirar do papel, eu consegui fazer acontecer mesmo, botar a mão na massa e isso foi incrível. Eu fiz a minha primeira peça e junto com a Marcela, na mentoria, ela deu o molde pra gente. Eu imprimi, cortei, costurei com tecido indicado, ficou com o caimento perfeito e eu fiquei muito feliz com o resultado. Oi, eu sou a Gláucia Vita, aqui de São Paulo, e através da mentoria da Marcela eu fui direcionada a poder fabricar a minha própria peça. Eu já consegui fabricar o meu primeiro modelo, fiquei super feliz com o resultado, porque eu cheguei no zero, eu não conhecia nada sobre a parte de modelagem e confecção, e eu saí dessa mentoria super preparada para confeccionar o meu primeiro modelo e ser dona da minha própria marca.